Sim. Bom, continuando com as devocionais do mês de dezembro, que a gente está fazendo com relação ao Natal, especificamente, para fazer a gente pensar, né, no verdadeiro sentido dessa estação, no verdadeiro sentido dessa celebração tão mundialmente conhecida, né, mas que a maioria dos lugares ela é conhecida pelas pelas razões erradas, né? Então, hoje a gente vai falar sobre duas coisas que são praticamente a razão, né? Que é a troca, né? A grande troca que houve e o presente maior, que é Jesus. Então, Jesus veio à Terra para nos dar os presentes da salvação, paz, cura, perdão, mas esses presentes não foram baratos. Nós nunca conseguiríamos pagar pelo preço que Jesus veio nos dar, o preço desse presente que Jesus veio nos dar. Deus nos aceita hoje não pelo bom comportamento, mas porque Jesus pagou o preço estrondoso para que nós pudéssemos ser perdoados e que nós tivéssemos essa conexão com Ele outra vez. Jesus escolheu morrer para cobrir o nosso pecado, vencer a morte e nos trazer vida. O profeta Isaías chamou os pecados de transgressões e iniquidades, essencialmente nossos crimes e maldades, né? A gente pode pensar em crime, não, eu não cometo nenhum crime, eu não roubo, eu não matei ninguém, né? Eu não defraudei ninguém, mas a transgressão é o que nos separou de Deus, foi a desobediência. E a gente continua desobedecendo a Deus, né? Todo dia, se você for ser bem sincera com você mesma e com Deus, a gente vai achar na nossa conduta várias coisas que a gente desobedeceu, né? Que a gente quebrou aquelas ordens que Jesus deu, que Deus deu para nós, tanto no Velho Testamento como no Novo. Esses pecados criaram uma dívida que nunca conseguiríamos pagar, mas Jesus, na sua perfeição, pôde pagar. Ao escolher nascer em um mundo onde ele seria ferido e esmagado, Jesus trouxe paz e cura. Como tudo, né, no reino espiritual e nas coisas de Deus, existe muita incoerência em termos de os primeiros serão os últimos, né? Os últimos serão os primeiros, inverti. Então, assim, na matemática de Deus, né, é bem diferente da maneira que a gente, ser humano, vê as coisas. Por isso que quando a gente aceita Jesus e a gente busca uma vida espiritual, a gente consegue entender e começa a entender, né? Com a leitura da Bíblia. Hoje, na leitura que a gente está fazendo, tão impressionante da gente ver assim, tudo que Paulo deixou escrito ali, da conduta. Hoje eu terminei o livro de Timóteo. Então, assim, a conduta que Paulo queria que Timóteo continuasse vivendo, né? Aquela conduta de viver num mundo caído, num mundo machucado, num mundo feio, mas já como cidadão do reino de Deus, né? Já como aquela pessoa que já começou aqui a desfrutar a eternidade. Lá em Isaías 53, 4 e 5, diz assim: verdadeiramente, ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então, Jesus, com o sofrimento todo dele, sarou o nosso coração, o nosso físico, a nossa mente, ele curou aquele vírus horroroso do pecado que veio com a gente. Quando a gente entrega, confessa, pede perdão, aceita o presente, ele nos recebe. Mas ele conhece o nosso coração, né? Não é por força nem por violência, não é por medo nem por outras razões, né? É simplesmente
por reconhecer, eu não mereço, eu não tenho como pagar essa dívida. Só Jesus que pode me ajudar, né? Essa profecia em Isaías retrata a grande troca de Deus, a vida de Jesus pelas nossas. Jesus sabia o preço do Natal, mas ele o aceitou para que pudéssemos ficar perto de Deus e dele receber a vida eterna, na qual ele tornou disponível para nós. Ao celebrar essa época, não se esqueça, nós só podemos ser perdoados, curados e libertos, porque Jesus escolheu o Natal. Ele desceu da sua glória e majestade, por amor. E esse foi o presente, né? O maior presente de todos. Então, João 3,16 diz, porque Deus, esse versículo eu queria que todos nós memorizássemos, porque esse é o versículo-chave da Bíblia inteira, praticamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê. Reserve um momento para imaginar como seria a sua vida se Deus nunca tivesse enviado seu Filho à Terra. Pense como seria existir sem a promessa de vida eterna, ou uma conexão com Deus. Considere como isso afetaria nossos relacionamentos, o senso de identidade, a visão do futuro. O povo do Velho Testamento, eles acreditavam e tinham um relacionamento com Deus, mas era muito superficial, era muito frio, porque era através dos profetas. Deus não tinha um relacionamento íntimo com eles. Deus falava através do profeta, e o profeta ia e levava para Deus a mensagem do povo, então era aquela falta de intimidade. Jesus veio para dar para nós essa intimidade. A gente não precisa mais de intermediário, Jesus foi esse intermediário, ele cumpriu esse papel, O véu se rasgou, o véu que separava o povo do profeta no dia da crucificação de Jesus, esse véu se rasgou de cima a baixo. O que isso quer dizer? Pronto, acabou, já não precisa mais de mediador. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, E não foi de baixo para cima para pensar, não foi alguém que foi lá e rasgou. Não, o véu rasgou de cima a baixo, está lá na Bíblia falando. Devido à promessa do Natal, isso nunca será realidade. A gente nunca vai precisar nem experimentar essa vaziez de uma vida sem Jesus, de uma vida sem a promessa do Salvador, sem a promessa do resgatador. O nascimento de Jesus foi uma expressão física do amor extravagante de Deus pela humanidade. Nunca teremos que experimentar a vida separadas do nosso Salvador, porque Deus enviou o seu Filho para estar conosco. 1 João 4, 9 e 10 diz, nisto se manifestou o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou. Fui falar de cor, perdi. Mas que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso consiste, ou nisso está o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, ele enviou o seu Filho para receber a minha culpa, a sua culpa. Então, o Natal como eu falei semana passada, é lindo, presépio com o nenenzinho, Maria, José, os carneirinhos, os pastores, os anjos, mas também foi o início do cumprimento da promessa de que esse Jesus, que desceu do céu, da sua glória, da sua majestade, veio aqui, não para ser um rei cheio de pompa e circunstância, mas para sofrer na cruz do Calvário, para mim e para você. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo quando ele veio. Não importa o quanto essa temporada possa parecer ocupada ou difícil, eu te convido a experimentar uma nova manifestação do amor de Deus. Reserve um tempo para refletir sobre o que o nascimento de Jesus
significa para você. E eu escrevi uma oração aqui: Deus, obrigada por me amar tanto que deu seu filho por mim, mesmo antes de eu te amar. Essa é a coisa mais linda, né? Porque é muito fácil amar alguém que ame a gente, que demonstre carinho, né? Mas Deus nos amou quando a gente era rebelde, quando a gente não reconhecia esse amor dele. Ele ainda assim ele nos amou, né? Ainda assim ele continua amando as pessoas que não querem, até as pessoas que não querem, ele ama, né? Ele continua dando oportunidades para que as pessoas. Por isso que Jesus não voltou ainda, né? Porque Deus está dando oportunidades para as pessoas de aceitarem o evangelho, de aceitarem esse milagre, aceitar esse presente, né? É por meio do seu amor gracioso e constante que eu posso entender por que o Natal é realmente importante. Deus, lembra-me de refletir sobre a dádiva do seu filho nos dias que antecedem o Natal. Me transforma em alguém que ama os outros assim como o Senhor me ama. Por favor, mostra-me como andar continuamente em seu amor, aquele perfeito amor que afasta o medo. Jesus, nunca conseguirei te agradecer o suficiente pelo preço que pagaste para cobrir a minha dívida. Eu estaria completamente perdida sem ti. Te louvo por seres a minha paz, meu restaurador, o meu salvador. Obrigada por ter escolhido o Natal. Me ajude a receber tudo aquilo que trouxeste para mim e a compartilhar esses presentes, este presente maior da salvação, com o mundo à minha volta. Eu te amo, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te oro. Amém. Então, o resumo, como que eu posso agradar a Deus? Como que eu posso agradar ou agradecer a Jesus por esse sacrifício? Seja testemunha. Seja um mensageiro das boas novas. É isso que Jesus quer. Não sei se foi aqui na que a gente falou ou se eu escrevi nos comentários da leitura da Bíblia, mas os anjos não têm essa oportunidade que nós temos de proclamar o Evangelho. Só nós, humanos, podemos fazer isso. Gente, isso é um privilégio. Se a gente entendesse o privilégio que é proclamar o Evangelho da salvação de Jesus, né? Os anjos adorariam, imagina, Deus podia ter mandado encher o céu de anjos, todo mundo proclamando, tocando trombeta, falando de Jesus, como eles fizeram com os pastores, lá quando Jesus nasceu. Mas Jesus escolheu a mim e a você para serem testemunhas, como disse lá em Atos, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os discípulos de Jesus fizeram um trabalho excelente. Paulo fez um trabalho excelente, por isso estamos aqui, né? Então, que nós possamos continuar esse ministério, continuar com esse mandamento, né? Porque não foi uma opção. Jesus não falou assim, não. Se vocês quiserem, né? Aí te der vontade, se um dia lá se acordar e tiver animadinho, vai e fala de Jesus. Não, é um mandamento, né? Ser mensageiro de Jesus é um mandamento para todos aqueles que professam ser cristãos, professam acreditar no nome de Jesus. E como eu já falei antes, não requer curso de teologia, não requer estudar a Bíblia de capa a capa, não requer nem saber versículo de cor. Requer uma experiência pessoal com Jesus. Tudo que a gente tem que fazer é compartilhar o que Jesus fez na nossa vida. Então, esse mês, eu queria que a gente tomasse muito sério que a gente já tem falando nisso, né, nos últimos 3 meses, praticamente, sobre o testemunho, né, que você possa testemunhar do amor de Deus para alguém nessa estação, que você, numa hora de sentar com a família para almoçar, que você faça uma oração, que seja uma oração espontânea, uma oração do seu coração, né? Que não seja uma reza copiada, que as pessoas não vão nem prestar atenção, porque já escutaram 1000 vezes,
né? Faça uma oração do seu coração, faça uma oração de agradecimento a Deus por Jesus, né? Eu te desafio a parar, antes de servir a comida, igual a gente faz nos nossos encontros, faça isso. Convide a sua família para agradecer a Deus pelo presente que Ele nos mandou nesse Natal. E Deus abençoe cada uma de vocês. Feliz Natal!